Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Felipe dos Aposentados para trazer informação aí, live, né? Estamos ao vivo para todo o Brasil aí, eu quero saber quem está comigo. Vou falar agora, né, sobre o aumento da margem. Aposentados vão poder pegar mais grana. E como isso vai acontecer? Qual é o caminho? Meu amigo Thiago Parigiani também vai aparecer aqui agora, né? Já está entrando aí para falar com a gente ao vivo nessa live. Eu quero saber quem está na live aí. Comenta aqui seu nome, cidade de onde você está falando. Comenta aqui. Eu quero conhecer você. Já de cara, gente, eu já quero objeções aqui. Quem apoia e quem não apoia o aumento da margem? Comenta aqui, por favor. A gente precisa começar essa discussão agora. E com maturidade, sem ataques, porque a minha intenção aqui é ajudar vocês. É para vocês. Muita gente tem comentado aqui no canal, dizendo, teve até um comentário aqui, canal da margem. Eu não queria começar essa questão da margem. O Thiago, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que tá, pessoal? Você que tem como ver o retorno aí? Como é que tá o retorno aí para vocês? Aí aqui, ó, tudo mentira, nem sabe o que é. Tá entendendo, gente? Olha aqui o que a gente passa. A pedido de muito aposentado pensionista, pessoas como o Hermano, que nem sabe o que é. Eu não sei aonde que ele está assistindo, se ele não me conhece. Caiu aqui agora, ele nem sabe o que é. Eu nem falei e já está falando que é mentira. Mas não, gente, para quem não conhece, para quem não me conhece, eu sou Felipe Brito, já tem uma história aqui no YouTube. A gente já conseguiu medidas provisórias, já conseguimos aprovar decreto, já conseguimos projeto de lei. Inclusive, esse canal aqui foi o primeiro canal no YouTube a trazer o Capitão Alberto Neto, que a gente trabalhou junto durante alguns meses para liberar a margem do crédito consignado. Se existe 35%, eu afirmo para vocês, quem é honesto, quem me conhece desde o início sabe, que se hoje o aposentado pode pegar até 35% da renda para empréstimo, eu sou o responsável. Porque eu fui para Brasília, conseguimos medida provisória, eu fui até Brasília, a gente conseguiu uma medida provisória. E agora existe essa oportunidade de novo. Muita gente está vindo falar, Felipe, eu sou contra. E eu vou falar o porquê que eu estou apoiando e vou mostrar o meu ponto de vista. Após o meu ponto de vista, eu queria que você comentasse, tá? Tá tendo uma confusão na Câmara agora, tem uma medida provisória que já está valendo, tá? Eu queria até colocar aqui para vocês entenderem aonde entra você, a margem do aposentado e do pensionista. Por que é mentira, é verdade? Qual é a dúvida? Vamos entender agora. Existe uma medida provisória que já está valendo, que vai ser modificada na Câmara dos Deputados, que já está dando o maior fuzuê. 2 deputados foram à tribuna e falaram contra o consignado. Mas qual o consignado? Consignado do CLT. O consignado do CLT vai ser alterado e pode incluir, tá, aposentados e pensionistas no aumento da margem. Eu vou explicar sobre isso. Só que a oposição quer derrubar essa medida provisória. Eles não querem a aprovação. Inclusive, quem trabalha de carteira assinada pode pegar empréstimo consignado igual a você. Só que a taxa está muito alta. Então, os deputados querem derrubar e não querem deixar vincular o fundo de garantia ali como garantia. Porque você, que é aposentado e pensionista, você não tem inadimplência. Que você não vai perder a aposentadoria. No caso deles, se ele perder o emprego, ele pode não pagar. Então, o banco ainda existe inadimplência. O que o banco está querendo, né? O que é o objetivo do banco? É vincular 10% do salário do FGTS, caso ele seja demitido, e também usar 100% dos 40%, né, da multa,
né, do fundo de garantia, ali, da multa rescisória. Então, os bancos vão poder pegar. Essa medida já está valendo. Só a vinculação que não está valendo ainda, tá? Porque eu acho que em abril e junho, o conselho que cuida do FGTS, presta atenção, precisa aprovar o assalariado, né, a dar o fundo de garantia como garantia do pagamento. Então, esse conselho que vai aprovar se vai permitir ou não. Essa vinculação que os deputados não querem passar. E eles querem derrubar essa medida. Tá? Deixa eu colocar aqui. E essa medida, ela já é de consenso, que é uma medida provisória. O Lula quer. O Lula quer injetar dinheiro na economia. O Lula está vindo de contramão ao Banco Central. Gente, o Banco Central está fazendo um esforço muito grande para não ter empréstimo consignado. O Banco Central ele está fazendo, né, querendo segurar a economia. E o Lula ele está vindo na contramão. O Banco Central, quando ele aumenta a taxa de juros, a taxa Selic, ele quer diminuir a circulação de dinheiro no mercado. Ele quer que você não pegue empréstimo, para não ter dinheiro para comprar, para ninguém consumir, para diminuir o consumo, para cair os preços. Porque o Banco Central, uma das atribuições do Banco Central é controlar a inflação. Então, o que ele faz? Ele começa a tirar dinheiro do mercado, aumenta os juros. E o Lula está vindo na contramão, está liberando o consignado. Então, ele quer botar dinheiro. Então, o Thiago está entrando aqui agora, ele que veio, né, falar sobre essa pauta, acendeu essa chama aí, né, de novo, do aumento da margem de 5%. E a gente tem essa medida provisória que está ali, que já é um caminho, né? Mas a gente precisa estar mobilizando também. Eu acho que o Thiago precisa falar sobre isso. A ideia legislativa, a gente precisa estar falando sobre isso, porque ali eu acho que chancela também. O Thiago vai entrar aqui agora. Thiagão, deixa eu colocar o Thiago aqui. Thiago, já pode falar, só vou colocar a sua imagem aí. Aí você já está com a gente aqui. Thiago, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Fala, Filipão. Tudo bem? Mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui dividindo tela com o meu irmão do Rio de Janeiro, Felipe Brito. Acabei de sair da live, por isso que atrasei. A gente está fazendo uma verdadeira revolução aqui na vida do aposentado, né? Com a questão dos cortes aí de sindicato, associação, RMC e etc. E eu estava em live no meu canal que eu não consegui fazer minha live ontem por um motivo muito nobre, né? O meu time foi campeão paulista, então eu tive que ficar acordado até as 2h da manhã por conta da adrenalina, de ter visto o meu time ganhar do Palmeiras, que é uma máquina, né, patrocinada por essa empresa na qual todos vocês aí que fazem um crédito pessoal a 13% ao mês são financiadores. Então vencemos o sistema, e vencemos a Crefisa também. Feito esse adendo, estou aqui para falar do nosso projeto, que muita gente já está falando. E aí, quanto que libera essa margem? Quanto que pega? Né? Quando que eu vou poder pegar? Calma. Primeira pergunta, né? O Chaves sempre falou, nunca responda uma pergunta com outra pergunta. Sempre é um burro que... Quem responde uma pergunta com outra pergunta é burro, né? Mas eu sempre vou fazer o papel de burro. Quando você fala assim, já saiu a margem de 5, eu vou falar, você já votou na margem de 5, né? Que a gente está com a ideia legislativa lá, rolando. Eu nem sei quantos votos tem, eu vou olhar aqui para a gente passar vergonha junto nessa live, porque é absurdo o que acontece, Felipe. Olha isso. Põe na tela, Simões. Põe na tela. Deixa eu pôr na tela, Simões. Como é que o Marcelo Rezende diria, Felipe Brito? Agora eu te pergunto, pode uma coisa dessa? A gente está lá com uma ideia legislativa. Não tem 100 votos. Percival, eu te pergunto, você com esses anos de experiência aí na Polícia Civil, pode corta aqui para mim, corta para 18. Bota ao vivo aí, que estamos ao vivo. Bota ao vivo aí, meu filho, que dá trabalho. Mas aí, Thiagão, aí tem... Aí, tá na tela aí, você falou, mas não pôs na tela. Põe na tela para mim aí, por favor. Aí,
Aí, Felipe Rezende. E muito bem. E peraí que eu vou aproveitar a ocasião para a gente abrir a live vertical também aqui no canal Thiago Parigiani. Você vai vendo aí imagens aéreas da ideia legislativa. Que palhaçada. Vamos lá, vamos falar sério. Aumento da margem de crédito consignado para aposentados e pensionistas e BPC Loas, que é a categoria... Calma. Antes de você falar isso aí. Da onde surgiu a ideia agora, de novo, de, cara, voltar num assunto que você entrou em contato comigo, falou, cara, tô pensando aí em movimentar a margem de 5 de novo. Aí eu falei, lá vai a gente tomar porrada. Porque a primeira coisa que acontece é a gente... Pô, cara, gente, não sai da live, não. Eu peço para você que está assistindo a gente aqui agora, venha fazer parte da luta junto com a gente. Não sai, fica aqui para ouvir, que é importante que a gente vai falar. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas. Explique, né? Antes de mandar, só mandar, assiste aí. Não, cara, olha só. Escuta a ideia desses caras. Eles estão ali tentando fazer que os políticos enxerguem vocês de alguma forma. É porque muitas vezes é um grito silencioso, cara. Vocês gritam aí. Cara, eu faço live aqui porque lá no quintal da minha sogra tem um seu Célio. Ele é aposentado, tem lá seus quase 70 anos, e ele, todo final de mês ali, início de mês, ele me liga, Felipe, veja quando eu vou receber aí, quando que é a data para eu ir no banco. E eu sei que tem muitos seus Célios espalhado em todo o Brasil, no Cantão, Nordeste. Agora, quem aqui? Coloca aqui, você que está me assistindo, da onde você é? Eu quero saber de onde você é. Você é do Rio de Janeiro, Nordeste? Vamos nos conhecer aqui, todos que estão aqui. Vamos comentar aqui. Vamos criar uma comunidade. Você conhecer a pessoa aqui, coloque aqui o seu Instagram, você que tem Instagram. Para você que está aqui também, vai lá, segue a amiga lá no Instagram. Vamos criar uma comunidade. Vamos entrar nos nossos grupos de comunidade. Vamos mostrar a nossa força. Vamos mostrar que realmente juntos somos mais fortes. Independente da sua ideologia, mas aqui nós lutamos por aposentados e pensionistas. Nós precisamos do apoio de vocês. Eu preciso que você compartilhe essa live. Explique o que nós estamos fazendo aqui. E eu quero explicar para você que está chegando aqui agora, não me conhece, não conhece o Thiago. Você pode estar chegando aqui falando, nossa, vocês querem endividar os aposentados, querem endividar os pensionistas. Gente, deixa eu falar uma coisa. Hoje, o que o Thiago vai explicar ali, que a gente quer alterar, porque hoje já é permitido o aposentado usar 35% da renda dele para empréstimo consignado. E a luta, Thiago, você lembra muito bem, a gente suou para aprovar 5%. E quando a gente aprovou os 5% definitivo, teve uma surpresa, porque a gente suou para chegar a 40%. E quando aprovou, gente, não aprovou só 5%, não. Aprovou foi 10%, quando virou definitivo. Porque na época colocaram 5% para empréstimo consignado a mais e colocaram mais o cartão RMC, o RCC. Então foi mais 5% de cartão. Aí você vai falar, poxa, Felipe, é muito pesado. Que não era o que a gente queria, né? Que não era o que a gente queria. A gente queria unificação das margens, que você pudesse utilizar tudo para empréstimo. Aí, Tiagão, chega agora, os 45%. É pesado, Thiago, a pessoa utilizar 45% da renda dela já para empréstimo? É pesado. Mas o que é mais pesado ainda, né, é empresas como a patrocinadora do rival, do Thiago, a Crefisa. O aposentado ele pode muitas vezes utilizar mais 35% da renda dele para empréstimo, se ele receber lá, e 30% se ele não receber lá. Então, assim, já de cara, já está liberado 75% da renda dele para empréstimo. Só que ao invés de ter 1,80, a gente está falando de uma diferença, gente, que a pessoa que pega R$1.000,
Ela paga ali R$400 em 8 vezes. Paga 23% ao mês. Gente, a gente está falando aí de mais de 200% ao ano. O que o aposentado paga na Crefisa de juros em um mês, ele não paga em um ano no consignado. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Quando você não libera os 5%, você está punindo ele. Você está empurrando ele. Você está deixando ele se comprometer R$23, que é R$1.000. Geralmente é R$1.000 que o aposentado gosta de pegar. Ah, 1.000. Ele pode pagar R$23 por mês, mas lá ele compromete 400. Gente, aumentar 5% da renda dele é você diminuir o endividamento dessas pessoas. Você pensa assim também, Thiago? Você vê por esse lado? Eu penso assim justamente por isso aqui, ó, Felipe. Quer ver? Não, rapaz, fica quieto aí, silêncio, rapaz. Gente, você me aproveitar aqui, Thiago. Peraí. Colocar aqui rapidinho. Gente, essa aqui, tá? Só para a gente familiarizar também. Essa aqui é a tal medida provisória, tá? Tá aqui em curso. Calma, você já explica. Calma, que agora eu me acertei. Você me pegou aqui com as calças riadas. Ó, eu vou responder a sua pergunta. Vamos lá. Por que eu tive a ideia, né? Então nós vamos ver junto, que esse vídeo aqui eu recebi hoje, ó, da dona Josenilda. E, aliás, muito obrigado, Ivonete Santos, que acabou de se tornar membro bronze aqui no nosso canal. Obrigado, Ivonete, pela confiança. Falar nisso, gente, aproveitar aqui, quem está assistindo aqui o meu canal... Você sumiu. Eu sei, eu tô botando aí aumentei aí para você ficar aí. Tá. Deixa eu só falar aqui para você, aproveitar aqui, o Thiago tá falando a questão de membro. Gente, você ajuda demais o canal. Se você puder ser membro, a gente vai, a partir de agora também, criar conteúdos novos para membros, que ajudar, porque se a gente tiver membros no canal, esse canal começa a crescer mais ainda, o YouTube começa... Então, se você quer ajudar mais ainda, ter esse desafio aí da gente crescer mais ainda e usar esse canal aqui como uma ferramenta, né? Seja membro do canal. Vai lá no botão lá embaixo, eu vou ver quem se tornou membro, vou botar aqui também. Aperta o botão do Felipe que ele gosta. Ó, você vai fazer... Sabe por que eu pensei? Você fez a pergunta e não deixou responder, o Raio. Meu amigo, eu deixei só para você. Só tá minha voz. Só você. Vai lá, mas pergunte de novo para falar assim, por que você teve a ideia dos 5% de novo? Faça a introdução. Então, Thiago, por que você teve a ideia aí de criar uma ideia legislativa? Deixa eu contextualizar. O Thiago criou essa ideia legislativa, me chamou o Milton Antunes, o Milton foi lá e concretizou, colocou lá no Senado Federal. Inclusive, a gente vai precisar do apoio de vocês, e ele foi lá, cara, vamos movimentar isso, vamos mostrar que os aposentados... Porque aqui a gente quer que mostre, né? Os aposentados mostrem o que eles querem. Então, o que levou você a criar essa ideia legislativa, Thiagão? Muito bem, meu querido Felipe. O que me levou foram coisas como essa que você vai assistir agora rapidamente. Isso aqui, ó, dona Josenilda, lá de Belo Horizonte. Eu coloquei R$2.600 de indenização na mão dela. Depois eu te conto como. Olha o que ela fez. Eu não pedi isso, tá? Ela quase me fez chorar na minha live aqui. Tá aqui, vocês que estavam em live comigo estavam vendo. Eu vou mostrar aqui pro Felipe. Ela fez o vídeo da geladeira dela aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha como minha geladeira tava, ó. Vazia, tá vendo? Vazia, sem nada, olha. Só água, ó. A gaveta não tem nada. Não tem nada, tá vendo? Olha. Nada, olha. Mas graças a Deus, doutora Sheila, vou amanhã comprar minhas coisas, vou colocar na minha geladeira, que não tem nada, tá vendo? Graças a Deus, eu dou graças a Deus a doutora Sheila e a doutor Tiago. Foi uma bênção na minha vida, que eu nem ovo eu tinha para comer hoje, nem ovo eu tinha. E agora eu vou ter minha carne e meu ovo para comer.
Graças a Deus. Aí você fala, pô, não é legal, né? Não é, não acho. Não acho. Tá? Mesmo porque eu não peço esse tipo de vídeo. Mas ela sentiu no coração a vontade de fazer. E ela fez e eu mostro. Assim como a dona Josenilda, Felipe, a gente recebe todos os dias isso aqui. Quer ver? Isso aqui é o meu WhatsApp de atendimento, tá? Isso aqui são as pessoas que chamam. Ó. Pouquinho delas, tá? Esse é o terceiro atendimento que eu tenho aqui. Então, todo dia a gente está em contato direto com vocês. Então, a gente não é um canal que cria conteúdo só para falar assim, nossa, vamos ver se eu vou estourar hoje. Aí, legal, estoura lá 1 milhão de views no vídeo. Mas você não dá um contato para a pessoa apurar aquela notícia que você trouxe. O Felipe põe o telefone dele ali. Eu tenho meu telefone, está aqui na live, eu ponho aqui também a minha plaquinha. A gente põe a cara a tapa por vocês e não é de hoje. Então é por isso que eu falei, olha, todo mundo que me chamava aqui não tinha um tostão furado de margem, Felipe. E aí você fica louco, porque você quer remover ali o crédito pessoal que foi mal feito, você quer tirar o RMC dessa pessoa, mas você vai procurar um advogado para fazer isso de graça, ele não vai fazer. A pessoa precisa... Hã? Dá trabalho para o advogado. Dá trabalho e tem custo para dar entrada num processo. Então você precisa de um mínimo para poder ter dinheiro. O que você vai falar para o aposentado fazer para ele ter renda, numa vez que ele já pegou toda a margem dele, já pegou a margem de aumento, já está pensando como ele vai antecipar o 10º? Se o governo não antecipa, já tem banco oferecendo a antecipação da antecipação, descontando os juros dele ali. Então eu falei, cara, eu acho que é o momento de abrir a margem. Por quê? O BPC está com margem extrapolada. Né? Teve o problema que abriu e recuou. Então, o BPC já está todo lascado, não consegue fazer nada. Está travado ali, não faz nem portabilidade, nem refim. Aumentando a margem, corrige isso. E para o aposentado e pensionista tradicional do INSS, 41, 32, 42, né, o especial, isso vai resolver porque vai pôr uma possibilidade dele poder pegar um valor. Então, para o aposentado que pega salário mínimo, 1.518 vezes 5% dá R$ 75 de parcela. Com 75 de parcela, no coeficiente do Felipe é mais generoso ainda, mas no meu dá 2.900 e pouco, no do Felipe dá 3.300. Com isso aqui na mão, a pessoa tem uma possibilidade. Farsa do pai dos pobres, porque a partir do juro alto, de quitar um crédito pessoal, né? Tem a possibilidade de dar entrada num processo de corte do RMC, tem a possibilidade de repente, se ela não quer dar entrada no processo, ela quitar o RMC, porque o RMC feito lá atrás não acaba nunca, é um tiro no pé aquilo ali, né? O RMC foi feito de uma forma que ele regride, mas regride muito aos poucos, a pessoa fica ali com juros rotativos 3% ao mês, então a gente precisa dar soluções e possibilidades para eles. Independentemente do mercado meu, do Felipe, ser do mercado do consignado, a gente enxerga que dando possibilidade para esse povo poder pegar uma margem novamente e com o conhecimento que eles têm através dos nossos canais hoje, ressignificar aquela dívida, é muito mais saudável do que falar para o pessoal fazer crédito na conta de luz, crédito com garantia de imóvel, porque tem gente colocando a casa como garantia, se não pagar vai perder a casa. Crédito na conta de luz, corta energia. Então aí você vai tirar a dignidade mesmo. Aí você vai pegar a pessoa pela alma. E aí você causa suicídio. Você causa suicídio idoso, né? Porque a pessoa vai se sentir um lixo. Então não é sobre isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para se aproveitar, para fazer o nosso canal ser um gerador de renda para a gente. Mesmo porque eu e o Felipe não somos aposentados. A margem de 5 para mim e para o Felipe não muda nada. Não muda nada. Agora, para você pode mudar muito. Principalmente para você que não faz uso dessa margem e está aí torcendo o nariz falando, não, esses caras estão pensando só neles. Jamais. Jamais. Tá? E eu falei hoje no meu canal, eu sou um cara muito feliz, Felipe, por estar conseguindo fazer uma conexão com o público. Hoje eles viraram geradores de conteúdo no meu canal. Se você entrar lá no meu canal, você vai ver um monte de shorts de aposentado, como da dona Josenilda, né, falando obrigado por ter conhecido o canal do Thiago. Né, e a mesma coisa que o Felipe tem, o brilho no olho de ver um aposentado falando, ele já foi para Brasília, ele já sentiu o calor de vocês mais próximo do que eu, já teve abraço ali, o pessoal que conhecia ele já. Eu tive uma pequena
oportunidade ali na Avenida Paulista, né? Também tive esse calor humano de vocês, mas a gente está criando essa conexão, né? Uma forma de romper barreira. A gente não sabe com quem que a gente está falando, mas a gente está falando com gente do Brasil inteiro que tem necessidade de emprego. Farias está falando aqui, ó. Vocês dois não fizeram nada. O Lula mata todo. Como é que é aí? Ó? Vamos ler. Tiago Felipe, boa noite. Aqui é Manuel de Recife. Estamos juntos. Se vocês dois não fizerem nada, o Lula mata todos de fome. Então, você viu ali a dona Josenilda falando do ovo e da carne? Eu me senti melhor que o Lula, sinceramente, ô Felipe. E eu não sou político, né? O Lula prometeu picanha e não conseguiu dar. Eu consegui liberar 2.600 para ele, não foi por empréstimo. Foi um corte de sindicato e associação. Uma coisa que ela não precisava pagar. Eu estou numa fase, Felipe, que eu vejo o idoso na rua, eu tenho vontade de parar o meu carro e falar assim, o senhor não quer um dinheiro extra? Mas toda vez que eu faço isso, o cara fala, lá vem mais um golpista. Porque você tem que ter autoridade aqui do YouTube para poder fazer isso. Não adianta, do nada, você aparecer na frente de um idoso e falar, eu tenho uma assessoria jurídica que consegue pôr um dinheiro na sua mão sem empréstimo. Eles ficam tudo achando que é golpe, né? E natural. Agora, vocês têm o privilégio de conhecer o nosso trabalho. Já está vendo a plaquinha lá do YouTube do Felipe, está vendo a minha aqui atrás. Então, a gente não teria vida fácil aqui se fosse dois golpistas tentando enganar vocês, né? O YouTube não perdoa, o YouTube não permite, né, que você faça um trabalho tão longevo, contando mentira e lorota, né? O espectador é inteligente, ele sabe avaliar. Então, a gente luta de verdade por vocês e conta que vocês... conta com o apoio de vocês para conseguir emplacar essas ideias em prol de vocês mesmos. É isso. Tiago, vamos abrir aí a ideia legislativa. Coloca aí. Tá aí, tá embaixo. Deixa eu tirar aqui o... Tira esses caras que pegam nosso dinheiro aí. Cara, eu vou colocar aqui, porque essa medida provisória, Tiago, que eu estava falando aqui, que já está rolando, e a gente vai falar sobre isso, já tem deputados querendo derrubar, cara. Querendo Normal. derrubar e não vai... Vamos entender aí também. Mas vamos falar sobre a ideia legislativa, cara. Conta um pouquinho pra gente aí. Tá aí, ó. Essa é a ideia legislativa, ela já está tramitando aí no portal E-Cidadania, que é o portal oficial do Senado Federal, lá em Brasília, tá aí, para não deixar mentir. E foi criada, tem aí um tempinho já, né? Eu fiz um cálculo, né? Se a gente está aqui, ó, data limite para receber 20 mil apoios, a data é 8 de julho, quando começou a votação, nós precisaríamos de 166 votos por dia. Então a gente está muito abaixo da nossa meta, né? Chega a ser vergonhoso. Hoje eu estava falando com a Inaira e com a Esmone, elas querem uma mobilização, ficaram muito felizes em saber que o Felipe está com a gente nessa luta, né? Bem como o próprio João Financeira, que também externou seu apoio à causa. Aí você fala, não gosto do canal do João, ele conta mentira, não sei o que, não importa o que você acha do João, ele tem 2 milhões de aposentados assistindo lá. Goste ou não, é interessante colocar na vitrine dele, para fomentar o tema e fazer outras pessoas votarem aqui. Tá? A gente tem que começar a ressignificar. Justifica os fins. Justifica. Exato. O cara tá... Porque o João não é um cara... Tipo assim, eu vejo. É o estilo dele, estilo João Kleber. É o cara, mas não é um cara que vai... Vamos lá, vamos ser honestos. Não é o cara que vai pegar o lead dele e vai dar um golpe em alguém. Não é. Não. Aí você vai fazer empréstimo na financeira do cara. O cara não vai te dar um golpe. Porque o cara é exagerado. Porque mais? O cara não é um golpista. Sim, não é um golpista e não fala mal dos parceiros, né? Não vai para canalzinho fazer guerrinha de canal, não perde tempo com isso, não fica levando o problema dele para você. Então, é um cara que está com as portas abertas aqui. Eu fiz questão de convocar ele para isso. Quando eu fui abrir o João, pra gente que é youtuber, aqui quem conhece ele, é um cara que só agrega, filho. Não é um cara que... O cara joga junto, sempre apoia. Não é um cara... Se ele não gosta de alguma coisa, ele não vai no YouTube dele falar mal da gente. Isso aí que você Exato. falou. Ele é ético. Ele tem ética nessa parte aí. Então, ele está convidado para participar disso com a gente. Eu tenho muito orgulho de ter quebrado as 9 linhas lá atrás com ele, né? Na mesma medida provisória está o meu nome e o dele. E por isso que eu sou o embaixador dos aposentados, então não tem problema nenhum em colocar para ele isso aqui também. Só para entender, o Líria, esse tipo de pessoas que eu não quero como seguidor do meu canal. Você não está entendendo. Eu não estou fazendo um live para você vir aqui e falar, ei, vai ter ou não. Então, quem está aqui é uma comunidade que luta por algo melhor.
Não, vamos devolver a pergunta para ela. Vai ter ou não? Líria, você já votou ou não? Quantos votos já teve? Quantos votos você conseguiu para a gente aqui, Líria? Tá? Não é essa pressão que você traz. Se você falar para mim, não, Thiago, eu votei. Aí eu retiro o que eu estou falando. O que eu preciso fazer para ajudar? Tem que começar a ressignificar, cara. Exato. Por que eu e o Thiago? Por que não, juntos não somos mais fortes? Cara, sabe por que a gente conseguiu a margem? Sabe por que a gente conseguiu a margem? Nós conseguimos a mais de 5%. Ponto. Pode falar o que for, a história tá aí. Vai lá, pega o meu primeiro vídeo, 18 de março de 2020. Meu primeiro vídeo no YouTube, tá lá. Segurando aqui, não pode ser, falando sobre a margem. Primeiro canal que trouxe o capitão Alberto Neto, que fizemos uma medida provisória, irmão. Acabou. A história tá aí, pode contar o que for, não se apaga. Então a gente sabe do nosso potencial, sabemos que é possível. Não é só isso, gente. Como é que pode ajudar? Vamos lá. Agora eu vou devolver para você. Você cobrou ali. Você perguntou como que a Líria Prigol pode ajudar isso a tornar realidade, porque é mais um caminho. Não é isso, Thiago? Nós temos outro caminho. Agora, isso aqui eu acho mais importante, que a gente vai conseguir colocar uma emenda lá. Vai ser votado. Sim ou não? Porque se colocar emenda, gente, vai precisar ser votado. O deputado vai lá, não, eu quero que retire. A partir do momento que está dentro da emenda, são 3 pontos, Thiago, que eu queria falar aqui, senão a gente vai... Vamos fazer o seguinte, Thiago, explica sobre a medida, a ideia legislativa, para a gente já terminar esse assunto, e eu vou falar, depois que o Thiago falar aqui, como vai funcionar de fato. São 3 possibilidades reais disso se concretizar, da margem aumentar. Mas é importante mudar esse número aí. É isso aí. 9 números. Como é que eu vou entregar isso a um deputado? Falar assim, aqui, ó, os aposentados querem. Como é que quer? A minha família e a família do Felipe Brito votaram. 100 pessoas aqui. Se juntar as 2 famílias, dá isso. Então tá aí o link para você fazer parte dessa família. No chat do Felipe tá o link para você clicar e você participar. A Maria Rosa, que reclama dos blá blá blá, já falou que ela vai ser a primeira que vai lá votar. Então tá o link ali para ela. Coloca na tela aí, coloca na tela aí, Birbão. Me ajuda aí, Birbão. Põe o link na tela aí também. Ele põe o WhatsApp ali do Felipe Brito. Quem quiser falar com o Felipe Brito, ele manda o link pelo WhatsApp, mas está aí na tela e está no chat. Você que vai clicar, vai abrir uma janela, você vai fazer a votação, já vou mostrar para vocês como é que é. Então a ideia legislativa está aí, com 109 apoios, uma vergonha, e está escrito aí, ó. Diante do superendividamento que afeta milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Loas, propõe-se ampliação da margem de crédito consignado de 35% para 40% da renda, somando aos 5% do cartão e mais os outros 5% do RCC, totalizando 50% de comprometimento. A medida visa aliviar, aí já é mais do mesmo que a gente já falou, não preciso ler. Então, pessoas que estão com crédito pessoal, pessoas que estão aí querendo dar, né, um boom, querendo quitar um crédito pessoal, dar entrada num processinho para cortar um gasto que você não precisa ali, e vai que vai. A gente precisa bombar isso aqui para começar o plano B e o plano C. O plano A, via ideia legislativa. 20 mil apoios aqui, a gente chega lá com isso aqui, com o peito estufado, falando, olha aqui, vocês não perceberam, mas a gente percebeu a necessidade. E aí, quem que vai querer? Aí vai ter briga de deputado. O Pompeu de Matos vai querer arrancar a peruca de todo mundo lá para poder pegar, o outro vai querer puxar o pé, mas não vai acontecer, pelo que eu estou sentindo. Então a gente precisa de, no mínimo, não passar vergonha com isso. Então o que seria o mínimo aqui? Uns 5 mil apoios até 8 de julho. Tá? 5 mil, a gente pega, vai atrás de um deputado, o Felipe já vai ter novas aí informações para falar qual é o caminho, mas coloca isso aqui via medida provisória dentro de algum PL que está aí existente já, em tramitação, pelo que eu entendi é mais ou menos isso, e a gente vai para cima e consegue liberar, que é da mesma forma que aconteceu a abertura da margem na MP 1106. Foi na 1106, né, Fê? Isso aí. Então foi tudo na 1106. Cara, olha só. A abertura das linhas foi na 1106 também. Eu acho que foi sim. Mas foi tudo junto do capitão Alberto Neto. Agora, aliás, do Ricardo Silva. Vamos lá, gente. Por que é tão importante, Líria,
Muito importante, gente. Eu preciso para ontem, mas para você fazer ontem, você tem que fazer para amanhã, eu tenho que fazer hoje. Mas não é assim que funciona. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 2 meses, se a gente não trabalhar junto agora, se você não vir aqui e me apoiar, daqui a 3 meses, você vai estar falando assim, eu preciso para ontem. Só que a gente trabalhar agora e daqui a 3 meses liberar, aquele para ontem não vai existir mais. Você já vai ter a possibilidade, tá? Outra coisa para ficar claro aqui, gente. Liberou a margem, não é para você sair correndo lá e pegar empréstimo, não, pelo amor de Deus. Pensa. Tenho lá o RMC para quitar. Vou lá, peguei agora o RCC. Troca ele, quita, pega o empréstimo, quita os cartões. Porque ainda tem isso, Thiago. Com o dinheiro da margem de empréstimo, dá quase para quitar os 2 cartões. Ou seja, você troca 5% por 10%. Você vai utilizar 5% da margem, gente? Isso é endividar as pessoas? Porra. Você vai trocar, se você for inteligente, pega o dinheiro total, porque quando a pessoa vai sacar fazer o empréstimo do cartão, ele só pega 70%. Então, se ele não gastou o crédito, o saldo devedor dele está pequeno. Então, ele pega lá o valor do crédito consignado, que já vai estar mais ou menos, ele vai quitar praticamente os 2, porque se ele não refinanciou, o saldo devedor dele está menor. Então, olha só, a gente está falando em algo aqui, tá? A gente está falando em algo que é trocar 10% para 5%. Exato. Se a pessoa abrir essa linha de 5%, ele vai lá, pega um empréstimo lá de 3 mil e pouco, porque os cartões, Thiago, é mais ou menos R$ 1.500 o saldo devedor. Então, você vai pegar mais de 3 mil. Isso é consignado inteligente, né? Isso é fazer um consignado inteligente. Você pega 5%, quita os 2 cartões e seu salário vai aumentar 5%. Isso é endividar as pessoas, gente. Isso aqui é orientar, é falar o que o banco não quer falar. Você acha que o banco quer que você quite o cartão dele, meu Deus do céu? Você acha que o banco quer que você saia do cartão? Ou ele quer que você te manter lá? Então, é ruim apoiar essa ideia? Você trocaria? Vamos lá. Sim ou não? Você deixaria de pagar ali, quanto que dá 5%? Quanto que dá? R$150 por 75? Você trocaria? Sim ou não? Eu trocaria. É só fazer conta, é só fazer conta. Isso é endividar as pessoas? Não. Felipe, a Líria Prigol, ela tá perguntando como faz para votar. Tá no pente aqui o vídeo que vai ensinar você a fazer o voto. É simplesinho, 3 minutos, eu vou acelerar ele ainda. Se você conseguir pôr na tela aí, a gente mostra novamente, a gente mostrou na outra live, mas é muito importante, gente. É assim, só pode um voto de cada vez, tá? De cada aparelho celular. Então você pode compartilhar o link aí com o seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho. Pode, mas no mesmo celular não tem como ficar burlando. Senão não ia ter graça, né? Isso é uma coisa do governo. Não é uma enquete de canal do YouTube, tá? É muito sério isso daqui. Então, por isso que o governo aprovou. Na minha live tá, o governo aprovou a ideia legislativa pra gente votar ali, ó. Poderia não ter nem aprovado isso aqui. Isso aqui passa por um crivo. Não passa, Fê? Sim, isso passa por um crivo. Eu fiquei... Teve uma ideia legislativa minha que não passou não, filho. Então. Já teve lá, não consegui explicar, não. E era toda bem fundamentada. Não deixou passar. Tá, que era para ajudar aposentado também. Falou que tinha que mudar. Para Líria Prigol e para todos que estão dispostos a lutar aí pela margem de 5%, tá lá a ideia legislativa disponível para voto. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Presta atenção. Então, aqui vamos fazer o voto ao vivo, tá? Para vocês entenderem. Mais uma vez, eu já falei isso na introdução, de propósito. Aqui não é sobre concorrência de canais, não é sobre plagiar a ideia do amiguinho, tá? Depois tem uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Até hoje eu sou atacado porque meu canal, na abertura das 9 linhas, era menor do que um canal em questão, e o deputado Ricardo Silva, muito generoso, colocou 2 autores da ideia legislativa da quebra das 9 linhas. E eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Então vocês têm que ter um entendimento que o nosso desafio aqui é muito grande e muito maior do que ego de youtuber, tá? Eu sou jornalista formado, eu já frequentei muito programa de televisão, eu tenho um trabalho autoral, jornalístico, biográfico, internacional. O meu ego, ele tá na minha casa, tá?
Nesse momento aqui, eu não estou lutando pelo ego do Thiago, do Milton ou de ninguém. A gente quer o apoio de vocês para apoiar o que vocês sugeriram para nós. Vocês sugeriram a ampliação da margem, tá? Nós concordamos e estamos aqui fazendo a nossa parte. Se vai aprovar ou não, não é culpa minha nem do Milton. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós nunca nos omitimos de nenhuma luta pelo aposentado, pelo pensionista. Prova disso foi a gente se candidatar a vereador aí. Na última, o Milton já saiu a deputado também, colocando a cara a tapa pelo aposentado e pelo pensionista, mesmo às vezes a gente se decepcionando com a votação. Tá? Então, a gente não está aqui por nós mais. Nós somos reféns da nossa causa. E com muito prazer somos isso. Tá? A gente gosta do que a gente faz. Então, quem vier aqui para contribuir vai ser bem-vindo. Quem vier aqui para falar, isso estava lá no outro canal. O outro canal fez a ideia legislativa? Não, né? Então tá aí a ideia legislativa para vocês contribuírem com o voto. E se o outro canal quiser se unir, vai ser bem-vindo também. Tá? Agora, ficar enchendo o saco no bom português, isso não vai levar a lugar nenhum. Isso vai dissipar nossa energia e não é o foco. A gente não abriu o canal aqui para ficar crescendo o canal, para ficar tacando pedra em outros. Não é o nosso caminho, tá? Não é o que a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer é defender vocês. E para criar problema, a gente fica em casa, né, Milton? Sair para criar problema, a gente tá aqui para resolver bucha. Não é para criar problema para ninguém. Então eu vou fazer o meu voto ao vivo aqui, vamos ver se vai ser simples. Nesse navegador novo aqui que eu tô. Vai me guiando aí, tá, Milton? Você é mais experiente. Clica no apoiar, né? Clica aí no apoiar, pessoal, para fazer a votação, tá? Aí você clica em confirmar, como o Thiago está clicando agora. É necessário se autenticar pelo Gov para realizar essa operação. Deseja fazer login? É isso mesmo? Tem várias formas de autenticação, tá, Thiago? Você pode autenticar até pela sua assinatura do Google. Vamos ver. Mas, em alguns casos, vai pedir essa autenticação. Tá vendo? Quando abre essa tela aí, você pode clicar ali, no Google. Se você estiver conectado com a sua conta Google, ele vai aceitar. Se não tiver, você pode colocar e-mail e a sua senha também. Tá, eu vou tentar pelo Google primeiro. Então, vamos lá. Faço isso ao vivo porque já aconteceu de ter dificuldade. Então, é a dificuldade que vocês vão ter também, ó. Cliquei aqui no meu que já está memorizado. Fazer login no portal e-Cidadania. Continuar. Continuou. Confirmação de conta. Confirmou. Tudo certo. Declaro que concordo com os termos e sou maior de 12 anos. Não vai ter nenhum aposentado menor de 12. Ah lá, já deu certo. Já está logado. E agora eu vou confirmar. Somente usuários verificados na cidadania por meio do Gov podem interagir com essa funcionalidade. Para isso, basta realizar o login do Gov. Ele vai querer o login do meu Gov, rapaz. Não, já foi aceito, Thiago. Pode atualizar aí que já vai aparecer quatro votos. Vamos lá. Aqui para mim já apareceu. Tá? Então, é isso. Tá? É simples assim, eu deixei essa confusão mesmo na live, porque é o que passa na cabeça do aposentado. Vai fazer o voto ali, é complicado, parece complicado, mas não é. Tá? Basta estar logado no Google, você vai fazer o apoio ali. Seu som tá baixo. A gente vai fazer mais lives também. Tá me ouvindo aí? Tô. A gente vai fazer mais lives aqui, separar mais alguns materiais aqui, né? Até para trazer, para abrir mais ali na tela, para mostrar mais para eles. Tem a MP que você estava pensando lá? Você conseguiu apurar alguma coisa? Beleza, cara, vamos lá. Essa é a medida provisória, né? Que já está aqui tramitando. Nós falamos que tem. Só para você ter noção, gente. Qual o primeiro passo aqui? Já tem 76 emendas. Eu ainda não abri. Eu vou abrir essas emendas aqui, uma por uma. Já tem a do capitão Alberto Neto. Ele fala sobre o correspondente bancário ali poder atuar na questão do CLT. Então, essa medida provisória, por que ela é muito importante? Por que ela é a medida provisória? Porque ela é pertinente ao assunto. Isso é muito importante, gente. Para validar uma emenda, precisa ter relação com a medida provisória. O que a medida provisória trata? Crédito consignado. Então, ali você pode alterar e falar sobre crédito consignado. Vamos supor uma medida provisória ali do Lula que é para abaixar os impostos. Agora, pode colocar isso? Claro que não. Se chama jabuti. Se chama matéria estranha. Entendeu? Vocês conseguiram entender o que aconteceu? Isso já aconteceu com a gente. Da onde você tirou isso, gente? A gente tentou empurrar essa margem uma vez na MP 936. A gente fez justamente uma emenda. Colocamos aumentar. O que aconteceu? Tiraram a emenda lá no Senado. A gente conseguiu aprovar na Câmara. Lembra que chegou no Senado? Aí o que aconteceu, Thiago? Olha a força do aposentado, caramba. O Adroaldo Portal, que é secretário-geral de Previdência hoje, ele era... Sabe o que ele falou? Que em um dia o Senado bateu um recorde.
Foram 5.000 ligações de aposentado em um dia. É o recorde. Vocês têm noção da força que é a união de vocês? E sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, gente. O senador, o Everton Rocha, ele foi lá e retirou, falou que era um jabuti, e aí só depois... Lembra que a gente já tinha conseguido a aprovação e chegou no Senado, eles tiraram. Todo mundo foi lá e criticou. Sabe o que ele fez na semana seguinte? Na quinta-feira, ele pautou a suspensão do crédito consignado. Ele foi do céu, do inferno ao céu. As pessoas indo lá no Instagram dele xingar ele, dizendo que ele tirou a margem, mas na quinta-feira ele foi lá, com tanta ligação que teve no Senado, ele pautou e aprovou a suspensão por 120 dias do crédito consignado lá no Senado. Aí, gente, essa medida provisória é uma medida provisória que cabe. Milton Antunes podia entrar na live. Cadê Milton? Convidei, mas ele está em aula. Mas ele deixou comentário aí. Ó, Milton Antunes, boa noite, meus amigos. Precisamos fortalecer essa luta pelo aumento da margem para todos que desejam usar, principalmente aqueles que necessitam. Um abraço, meu amigo Milton Antunes, saudade de você. Milton tá nesse horário. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live mais cedo para o Milton poder participar também. A gente fazer todo mundo junto, né? Trazer o Sandro, vou ver se eu consigo trazer o Sandro também, fazer esse convite a ele, porque o canal dele é muito grande, então ele pode também ajudar a gente a divulgar isso. Sandra Silva, vamos trazer a galera para todo mundo aí se unir, né? O Milton Antunes esteve lá, foi lá, colocou a medida provisória, né? Chancelou lá no Senado Federal. Então agora a gente tem esse caminho. E é muito importante estar interligado. A matéria, a ideia legislativa só fortalece a emenda. Principalmente, gente, tem as emendas aqui. Essas emendas, todas elas podem ser rejeitadas pelo relator. Inclusive, o prazo de emendas na medida provisória já estão encerrados, tá, Thiago? Então não pode mais por esse caminho. Por exemplo, o capitão Alberto Neto ir lá agora pelo sistema e colocar a emenda. Não pode mais. Qual a próxima emenda que pode? São 3 tipos de emendas. É a emenda na proposta, né, na medida provisória, e a emenda de plenário, que ele vai, na hora do plenário, entrega lá a emenda. Então, você pode entregar 1 hora antes da votação, você pode ir lá e, no plenário, entregar e fazer essa emenda pessoalmente. Ou a emenda mais importante, que é o caminho. É a emenda de relator. A emenda de relator, ela é válida, porque é o próprio relator incluindo na proposta. Porque pode muito bem, gente, tem esse risco. Vamos supor, o capitão Alberto Neto vai lá e faz uma emenda de plenário. Não é uma garantia. O relator pode olhar, não quero colocar. Agora, se é o relator, ele já está fazendo a emenda. A emenda se chama emenda de relator. Ele coloca, não, vou colocar aqui, além disso, eu como relator, eu tenho o direito de colocar ali mais 5% da margem. Porque eu estou vendo aqui que tem uma mobilização nacional, que tem uma ideia legislativa que está sendo votada lá no Senado Federal, tem 10 mil aposentados que querem. Agora, vamos ser sinceros, gente. A gente pode chegar mais longe. E a gente vai começar, eu quero convidar você a circular no nosso canal, no canal do Thiago, do Milton, para vocês pegarem novidade, para ajudar a impulsionar a esses vídeos chegarem mais pessoas, porque aí é muito mais fácil das pessoas votarem. É muito mais fácil, no dia, quando o projeto entrar em pauta, a gente ligar para todos os gabinetes para votarem a favor. Sabe por quê? Porque a partir do momento, presta atenção, olha como funciona o processo legislativo. Eu quero que vocês entendam, tá? Eu quero que vocês entendam o processo legislativo. Vamos lá. Milton Antunes? É isso aí? Vai entrar. Tá no aquecimento. Preparado? Cara, é isso aqui que estava faltando. Esse negócio de só aqui dentro também, Thiago. Tá faltando um pouquinho de rua, um pouquinho de mostrar o dia a dia, como a vida como ela é, de verdade. Meu amigo Milton Antunes, prazer ter você aqui. Como é que você tá?
Fala, pessoal. Melhor agora falando com vocês, apesar da correria. Vocês conseguem me ouvir bem? Estou aqui na faculdade. Tá ótimo. Dei uma escapada aqui da aula para poder falar com vocês rapidamente. Doutor Milton Antunes. Deus quiser, logo, logo. Milton, eu queria já aproveitar aqui, cara, que está aqui nessa nostalgia, né? Que isso aqui para mim é uma nostalgia, porque quem lembra nosso canal lá no início, a gente fazia muito essas lives de noite, não tinha hora, vamos fazer agora. Um terminava a live no canal de um, já entrava na live no canal do outro, e era aquela loucura, a gente não dormia. E Milton Antunes, foi nesse início aí que a gente se conheceu. Foi justamente falando sobre a margem, falando de consignado, né? Principalmente suspensão dos consignados e a margem, o aumento da margem. E hoje parece que volta, né? Assim, de novo, a gente falando sobre a margem e a necessidade, infelizmente, da necessidade dos aposentados precisarem, infelizmente, que é uma coisa assim que quem não entende o dia a dia do aposentado, realmente vai voltar aquilo que a gente sofria no início. É mais 5% para endividar o aposentado. Eu não sei se você assistiu, a gente estava fazendo aquela analogia, Milton, porque hoje, se ele utilizar os 5% dele, dá mais de R$3.000 de crédito consignado. E o saldo devedor desses aposentados do cartão consignado dá mais ou menos R$1.500 cada um, Milton. Então, olha só, se ele utilizar 5% e quitar os dois cartões, ele naturalmente está aumentando 5% no salário dele. Sem dúvida. Felipe, o que eu acho, todo mundo sabe, eu já falei sobre isso com o Thiago, eu sempre fui bem resistente com essa questão da busca de mais algum empréstimo, não necessariamente pela falta de necessidade das pessoas, porque isso é incontestável, mas principalmente no sentido de que se essas pessoas buscarem, que elas consigam buscar e fazer o que você parafraseou agora, que elas consigam, com uma inteligência financeira, tentar usar aquilo que é possível para que elas possam sair um pouco da profundidade desse buraco em que elas se encontram. Então, quando eu enxergo a possibilidade de trazer essa margem para que a gente possa ajudar essas pessoas nessa administração e que, através disso, elas possam minimizar esses problemas, beleza, eu acho que pode ser um caminho. Agora, lutar por uma margem meramente para buscar algum valor, seja ele qual for, e essa pessoa não saber utilizar esse valor e acabar se afundando ainda mais em dívida, aí sim se torna um problema. Então, eu quero deixar muito claro aqui para as pessoas que a busca, né, trazer essa luz de possibilidade novamente, através de uma ideia legislativa que a gente acaba de colocar em prática, nada mais é do que trazer à tona novamente para o governo, para o próprio legislativo, de que essas pessoas existem, que elas estão aqui ainda invisibilizadas, muito pela o que é a política brasileira, que ignora essas pessoas, e hoje a política brasileira se resumiu a esse fla-flu politiqueiro de quem está certo ou errado, quem é de um lado ou de outro, em detrimento do sofrimento das pessoas. Então, hoje a gente vê uma política trabalhando basicamente no que é melhor para eles, para quem eles defendem, para quem eles protegem, e precarizando cada vez mais a vida de quem já está bem, né, bem lá no fundo do poço, para não usar outro termo. Então, se a gente pode, através dessa ideia legislativa, trazer de novo à frente dos holofotes essa discussão, e através dessa discussão fazer a possibilidade de uma medida provisória, ou de um projeto de lei já imediatamente através de alguém, e que ele possa, toque de caixa, acontecer, ótimo. Mas que alguma coisa precisa acontecer, sim, precisa acontecer. Ô Fê, deixa desse jeito a tela, deixa eu passar de novo o vídeo, que o Felipe me perguntou, né, Milton? Thiago, de onde surgiu a ideia de querer abrir margem nessa altura do campeonato? Aqui você tem 3 influenciadores de aposentados, eu posso colocar assim, 2 jornalistas, um cara de mercado, que é um comunicador nato, que sabe falar sem ter ido para a faculdade para aprender a falar, né? E gente que lida com vocês.
Tá aí o Milton que lida com vocês, tem um atendimento para vocês, eu tenho um atendimento, o Felipe tem um atendimento, e aí chega esse tipo de material aqui para gente. Eu mostrei no começo da live, a audiência rotativa, acho que é interessante, para você entender o porquê que a gente tem essa inspiração divina. Olha como minha geladeira tava, ó, vazia, tá vendo? Vazia, sem nada, olha. Só água, ó. A gaveta não tem nada. Não tem nada, tá vendo? Olha. Nada, olha. Mas graças a Deus, doutora Sheila, vou amanhã comprar minhas coisas, vou colocar na minha geladeira, que não tem nada, tá vendo? Graças a Deus, eu dou graças a Deus a doutora Sheila e a doutor Tiago. Foi uma bênção na minha vida, que eu nem ovo eu tinha para comer hoje, nem ovo eu tinha. E agora eu vou ter minha carne e meu ovo para comer, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Então você vê isso todo dia, Milton, né? Você sabe que não é mentira, não é invenção, não é uma forçação de barra, não é um vídeo que eu gostaria de receber. Não é um vídeo que eu gostaria de receber. Ontem, Thiago, eu tive o privilégio também de ter um depoimento bem parecido de uma senhora até aqui de João Pessoa, que através também do nosso apoio jurídico, a gente conseguiu direcioná-la para os profissionais de qualidade que a gente tem, e ela teve uma indenização de R$10 mil por um seguro, né, mantido sem a anuência dela, sem o consentimento dela, e ela teve aí R$10 mil de dano moral. Então, eu até falava agora há pouco na sala de aula, a gente está tendo uma aula, inclusive até toquei muito no assunto dos aposentados, do que é esse momento político e que esquece essas pessoas. E do que muitos filhos e netos poderiam estar fazendo para lutar pelo direito desses aposentados, que são seus pais, seus familiares, e que amanhã, né, essas conquistas refletirão na vida dessas próprias pessoas que hoje poderiam lutar pelos seus, né, que não o fazem, mas que quando tem qualquer oportunidade vai lá e mete a mão grande no pouco que o pai, a mãe, o avô, a avó tem, infelizmente é assim que acontece. Então, assim, a gente quando vê esse resultado de, através do nosso profissionalismo, da nossa dedicação, as pessoas alcançando alguma solução que não seja para o resto da vida, mas que seja para aquele momento imediato de uma geladeira vazia, de uma conta de luz cortada, de água cortada, porque isso é a realidade de muita gente, tá, pessoal? Lamentavelmente, eu nem acho que seja interessante a gente estar toda hora esfregando isso aqui em vídeo para não parecer que a gente está apelando, mas é a realidade das pessoas que me ligam todos os dias, que me pedem ajuda para pagar uma conta, para pagar um gás, para comprar uma comida. Então, esse é o nosso dia a dia. Então, para aqueles que questionam muito, vocês não têm o que fazer, vão inventar de endividar mais as pessoas. Se você tem esse posicionamento, talvez você não esteja passando fome, talvez você não esteja com contas atrasadas para serem pagas. Então, eu trago essa reflexão. As pessoas precisam aprender que aquilo que é a necessidade do outro precisa convergir, ou seja, precisa da tua sensibilidade para você se coloque na posição dessa pessoa, porque você hoje pode estar numa posição muito bem, confortável, que eu nem acredito que seja, viu, a posição da esmagadora maioria dos aposentados, mas se é o teu caso, ótimo, que bom que você não precisa, mas não é em detrimento dos demais que você vai criticar o que a gente pode colocar de ação efetiva para tentar minimizar esses problemas. Eu quero muito que as pessoas entendam isso, porque parte muito do princípio, Felipe, de que as pessoas elas só lutam, elas só se sensibilizam por aquilo que é do interesse delas. Se aquilo me atinge, me afeta, beleza, bora para frente. Se não me atinge, eu não quero saber. Eu falo isso, vou dar um exemplo bem claro. Eu estou cansado de retrucar comentários em vídeos meus de pessoas que dizem, mas o aposentado está passando por isso, o governo não tem dinheiro para pagar aposentado, porque tem que segurar o BPC, tem que segurar Bolsa Família, etc. Gente, cada macaco no seu galho, sabe? Cada um no seu quadrado. Você é aposentado, respeita quem é BPC. Você é pensionista, respeita quem é Bolsa Família. Todo mundo se respeita. E todo mundo tem que se unir para que um possa ter benefício hoje, porque amanhã esse um vai lutar por você também. Então, egoísmo deixa de lado. É hora de união. Todo mundo precisa
entender dessa forma. Eu mostrei esse vídeo para você ver que a gente está tendo que apelar para medidas jurídicas para o aposentado ver algum dinheiro. Exatamente. É o fundo do poço, né? E a mulher falou, ele pôs um ovo na minha geladeira. Isso era para o governo prover. Mas o que o governo proveu foi uma verdadeira bagunça na vida dos aposentados, com gente que pegou empréstimo sem ter instrução financeira. Então, eles aniquilaram os benefícios. Então, a partir de agora, pelo menos os que estão aqui sendo nutridos de informação nos nossos canais, eles vão poder fazer diferente. Óbvio, vai ter gente que vai pegar a margem de 5, que vai torrar e vai se afundar, mais ainda. Agora, você tem que ter, é por isso que a gente fala, compartilhe os vídeos. Você está compartilhando ensinamento financeiro gratuito, tá? Quando você compartilha, você dá o joinha, você está jogando isso aqui para que uma massa maior seja atingida por essa informação. São 39 milhões de aposentados. O canal do Milton, junto com o do Felipe, dá 1 milhão. O meu dá ali mais 150 mil. É muito pouco. É muito pouco. A gente tem um longo deserto a desbravar ainda. A luta é muito grande, por isso que a gente se doa todos os dias, trazendo conteúdo para vocês aqui. A gente poderia ter desistido, falar de política, que dá muito mais audiência, falar de outras coisas, mas a gente está firme na rocha aqui com vocês. Então, estejam com a gente. É o que eu sempre falo no final das minhas lives. Se a gente está aqui por você, esteja por nós. É o mínimo. É uma empatia, né? Porque a luta não é nossa. A luta é para que a gente lá no futuro colha esses frutos que hoje, você que é aposentado, pensionista do BPC, já vão poder colher, aprovando a margem, aprovando quebra de linha, aprovando, né, corte, enfim, qualquer coisa que favoreça os aposentados de hoje, que não somos nós. Cara, é isso. E você tocou num assunto que muito, muito interessante, cara, em relação a gente mudar de estratégia, né? Por exemplo, falar de política. Eu estava vendo aqui os vídeos meus de política, quando eu falava de política, né? É loucura, né? 500 mil visualizações. Assim, os vídeos eu colocando live dava 500 mil. Assim, tinha vídeo meu que quando eu botava vídeo de política, um vídeo dava mais visualização do que o meu canal inteiro no mês falando de aposentado. Mas ali não é a minha paixão. A minha paixão é falar de aposentado, pensionista. Dinheiro a gente tem cada um corre atrás, cada um corre atrás do seu trabalho. O Thiago tem um negócio dele, o Milton tem né, a correria dele, tem os negócios dele. Meu canal é uma ferramenta de ajudar as pessoas, de fazer meu papel como cidadão. Eu atuo, né? A gente atua como político, sem mandato. Né? A gente consegue criar projetos de lei, a gente entrega a ideia legislativa. A gente é político não remunerado. Político não remunerado. E tem gente, eu vejo gente me batendo aqui, falando, vocês não fazem nada, não sei o quê. E quando eu vou lá no canal dele, tá ele lá bajulando o Lula, compartilhando, Lula, pai do pobre. Ele vai lá e me bate, mas reclama. Mas na hora de compartilhar, não compartilha um vídeo meu. Compartilho do Lula. Vamos pensar. Não, e o duro é você ser criticado por canais aí que não fazem nada pelo aposentado. Eu não tenho problema nenhum em ser criticado, porque a crítica te lapida, né? Às vezes faz sentido. Se são 3 pessoas diferentes, chegam para você e falam, ó, você fala mal, você fala rápido, né? Você fala baixo, pô, releva, né? Agora você vê canais que não ajudam em nada, principalmente canais de aposentados, né? Que montaram canais para se ocupar um pouco, e nada contra, porque eu incentivo, né? Mas esse aposentado ele tem tempo para ficar assistindo os nossos canais. E aí a pessoa fala assim, já que eu não tenho nada para falar, eu vou ficar falando mal dos canais que estão ajudando. Então, para você falar mal de um canal que ajuda, você tem que ajudar pelo menos o dobro. Aí eu aceito a sua crítica. Agora, tem canais aí de pessoas que são aposentadas, tacando pedra. Tem gente que falou que não ia apoiar o nosso projeto da margem, porque isso não presta, não sei o quê, simplesmente porque eram canais que eles não gostam de assistir. Você não é obrigado a gostar do meu canal, mas você não pode falar que eu não estou ajudando o aposentado. Você não tem moral para falar que o Felipe nunca lutou pelo aposentado. Você não tem moral para falar que o Milton nunca lutou pelo aposentado. Quantas vezes você saiu da tua toca, foi para Brasília tomar sol na cabeça, deixando a tua família de lado para representar o aposentado? Você tem uma placa dessa aí, ó, moção de aplauso lá em Brasília? Né?
Não. Você fica buscando uma plaquinha dessa aqui atrás, só que não consegue. Porque o teu canal não tem a verdade que o nosso canal tem. A nossa verdade, ela Isso aqui cruza é muito orgulho, cara. do aposentado. Muita gente ganhou dinheiro por conta do Felipe, por conta do Thiago. Fala, Fê. Você merece uma dessa aqui também, cara. Ah, o dia que eu for para lá, é que eu não tenho estômago para ir para Brasília, essa é a verdade. Eu preciso de estômago. Eu me coloquei à disposição da política. É por lá, não tem outro caminho. Eu preciso de estômago. Mas eu não gosto de política, filho. Não tem outro caminho, é pela política. E detalhe, Thiago. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani, sou embaixador dos aposentados. Se você é aposentado, pensionista, servidor ou BPC Loas, saiba que você está prestes a conhecer as táticas financeiras que já colocaram mais de 300 mil reais nos bolsos de mais de 3 mil aposentados. Somos 140 mil inscritos nesse canal e você pode ser o próximo. Toda a minha assessoria não é cobrada, é gratuito. Eu quero colocar você na rota financeira para você sair do superendividamento. Se você é aposentado, está passando por uma dificuldade financeira, saiba que isso está com os dias contados. Eu consigo para você indenizações de R$ 1.500 até R$ 5.000, sem que você pague nenhum centavo para dar entrada na sua ação de corte de sindicatos e associações que descontam indevidamente do seu benefício. Clique aqui no inscrever-se, ative o sininho das notificações e me chame. Eu quero ser o seu embaixador.